Panzi, quero a sua análise do que foi o ano do Atlético e já projetando, e honestamente, não é culpa do Atlético também, o calendário é diferente, Copa do Mundo, talvez até seja, né? Quase 50 dias de férias pro grupo aí, não sei se poderia voltar um pouco antes, mas oi do Panzi, um ano ruim e um ano sem Libertadores, quer dizer, um ano com uma renda menor, o Atlético vai ter um ganho menor, assim como já foi esse ano em relação aos demais, né, aqueles concorrentes diretos de Campeonato Brasileiro, do nosso futebol, times que estão na mesma prateleira do Atlético, digamos assim, que vão ter uma Libertadores, não é o caso do Galo. O que se passou e o que vem pela frente na vida do atleticano, te anima a projeção de início de temporada do Galo, Edu Panzi? Thiago, não dá pra dizer se anima ou não, porque a gente ainda não sabe qual o elenco vai ser trabalhado pro ano que vem, né? Eu acredito numa reformulação grande e eu espero que tenha uma grande reformulação pra próxima temporada. Você falou de um ano ruim, eu acho que foi um ano péssimo do Atlético, né? O Galo ganha o campeonato estadual, ok, ganhar campeonato estadual para Atlético e Cruzeiro. A gente sabe que de muitos anos pra cá não faz muita diferença. O Atlético é eliminado na Copa do Brasil pelo Cruzeiro, isso machuca o torcedor. O Galo fica fora de uma Libertadores, faz uma Sul-Americana muito ruim em termos de desempenho, mas é uma competição com nível técnico tão baixo que mesmo mal, o Atlético vai à final e perde a final para um time inferior, o Lanús, em que os dois jogaram mal, um jogo ruim pra caramba em Assunção. E o pior, né, cara, o Campeonato Brasileiro do Atlético é ruim novamente. Galo, até a última rodada, ele entra com chance matemática de ser rebaixado. Claro que hoje teria que ser uma combinação impossível praticamente, com goleada de Vitória, goleada de Atlético, goleada de não sei mais quem, mas você chegar na penúltima rodada, vamos dizer assim, com chance de cair pelo segundo ano consecutivo, isso também dói na alma do torcedor. E o reflexo foi visto nos últimos jogos e hoje aqui na Arena MRV. Hoje o Atlético fez um jogo muito bom. Galo jogou bem contra o Vasco, lado esquerdo funcionando, boa partida do Alonso, do Arana, Dudu muito bem mais uma vez, Hulk fez um grande jogo, time consistente, o Vasco deu um chute no gol, mas essa grande atuação que o torcedor esperou durante 300 e tantos dias e só veio na última rodada, ela foi muito condicionada pelo desinteresse do adversário, né? O Vasco da Gama que veio para Belo Horizonte porque tinha que cumprir tabela. Time reserva, um monte de jogador ficou no Rio e ainda teve a expulsão do Hugo Moura com poucos minutos do primeiro tempo. Então a goleada e o bom desempenho do Atlético também foram condicionados pela atuação ruim, desinteresse e expulsão. Tudo isso que aconteceu no adversário, o Atlético construiu uma goleada de 5-0 num jogo que, eu repito, foi bem, ponto. O atleticano que veio à Arena MRV comemorou os gols, cantou hino, incentivou, mas a hora que ele viu que a coisa estava resolvida, ele falou, opa, tá resolvido no campo. Vamos protestar agora porque o ano foi muito ruim de novo e a gente não quer que se repita na próxima temporada. A gente que não quer que se repita na próxima temporada uma eliminação para o principal rival numa Copa do Brasil, a gente já vai ter que jogar a Sul-Americana de novo e a gente espera que na próxima temporada o Atlético faça um campeonato brasileiro do tamanho do Atlético, porque não dá para o Atlético pelo terceiro ano consecutivo brigar fora da primeira página do Campeonato Brasileiro. O Atlético praticamente não entrou entre os 10 primeiros em 2025, isso é um vexame. O Campeonato Brasileiro é o caminho mais curto para a Libertadores, gente. A gente está vendo a tabela aqui, o Simões estava falando agora há pouco de G8, de uma possibilidade de G8. Se tiver G8, o Atlético ainda assim está fora, porque ele não ficou entre os 10. É fundamental que se reformule o elenco, e eu concordo com o Sampaoli, que seja um elenco rejuvenescido, trocar jogador de 30 e tantos anos por jogador de 20 alguma coisa, 23 a 27, vamos dizer assim. Você não precisa trocar todos. Eu, Edu Panzi, não abriria a mão do Hulk para 2026, mas é fundamental que o Hulk queira ficar no Atlético, porque se vier com essa história que se eu for reserva eu não fico, então Hulk, você tem que rever os seus conceitos. Você está indo para 40 anos, você não vai ser titular pro resto da sua vida em time grande, não. É preciso utilizar o Hulk com inteligência em 26. Ou você acha que o Hulk vai jogar 70 jogos? Ou você acha que o Dudu vai jogar 70 jogos? Ou você acha que o Bernard vai jogar 70 jogos? Não vão. Esses caras precisam entender de uma vez por todas que a realidade é diferente.
vai ser útil, vai muito útil. O Hulk é um craque. Hoje, de novo, fez um grande jogo. Mas todas as vezes, a maioria delas, recentemente, que ele entrou durante o jogo, ele rendeu muito mais. Então, o tempo passa para todo mundo, a qualidade permanece. Mas, fisicamente, há uma diferença. E aí, se você fica com Hulk, Dudu, talvez Bernard, os outros você tem que rever. Ou fica com o Scarpa e rever outros. Porque não dá para ter um ataque com média de 34 anos de idade. A média do Atlético, com Bernard, Rony, Hulk e Dudu, é de 34 anos. E se você colocar o Scarpa, é capaz de aumentar a média. Isso não existe mais, gente. Acabou. Acabou isso. Você não ganha mais só com o nome e qualidade técnica, não. Você tem que correr, você tem que entregar. Então, que o Sampaoli, que vai ficar, que ele trabalhe bem junto com o departamento de scout do Atlético e que não fique de picuinha como aconteceu esse ano. O técnico brigar com o departamento de análise de mercado, isso não existe em lugar nenhum do mundo. É preciso que tenha um pulso firme dentro do Atlético para isso também. E que o Atlético seja certeiro, assertivo nas contratações. O investimento aconteceu esse ano, mas foi mal feito. Uma renca de dinheiro em jogador que não jogou nada. E eles também têm culpa. Porque eu não vou ser oportunista, não. Quando o Atlético contratou o Júnior Santos, eu falei, o valor é alto, mas é bom jogador. Eu não sei se eu pagaria isso, mas o Júnior Santos é muito bom. E o cara não jogou. O Bernard ficou mais de um ano sem jogar nada com a camisa do Atlético. Agora, na reta final, entregou. Fora outros vários jogadores que não jogaram absolutamente nada. E a diretoria do Atlético não pode atrasar salário como atrasou. Não pode acontecer mais o que a gente escutou essa semana, de que está devendo o time do Ivan Roman, gente. Às vésperas de uma janela aberta de mercado de contratação. Qual o recado que você passa para o mercado, para os agentes? É preciso que a diretoria trabalhe melhor também. Então, esse conjunto de coisas erradas no Atlético, ele fez com que o ano do Atlético tenha sido muito ruim outra vez. É muita gente trabalhando mal dentro de um lugar só. Isso não pode acontecer mais no Atlético. Eu repito, Thiago, reformulação de elenco, diretoria trabalhar melhor, gastar melhor o dinheiro, o investimento que sim que foi feito e que será feito novamente. Treinador e departamento de análise de mercado trabalharem em conjunto, isso é fundamental. Elenco rejuvenescido, competitivo e, pelo amor de Deus, Clube Atlético Mineiro, tratar o Campeonato Brasileiro como a principal competição da temporada. É o caminho mais curto para voltar à Libertadores. O Atlético não pode figurar na segunda parte da tabela de Brasileiro e o Atlético não pode ficar fora da Copa Libertadores de novo. Entendam que o Campeonato Brasileiro é a principal competição para tudo no Brasil. Para voltar à Libertadores, para se manter bem, porque você bem no Brasileiro, você está em paz com a arquibancada. Você bem no Brasileiro, você chega confiante na Copa do Brasil, você chega favorito. Você bem no Campeonato Brasileiro, você sobra na Sul-Americana. Então monte uma equipe suficiente, um elenco suficiente para bater de frente. E eu não estou falando com Flamengo e Palmeiras não, porque eu também não sou covarde a ponto disso, nem maluco. Mas que monte um elenco, se der para ganhar deles, ótimo. O Cruzeiro, por exemplo, ganhou esse ano deles, mas não foi campeão, mas pode ser da Copa do Brasil. Mas que monte um elenco para bater de frente com Bahia, com Cruzeiro, com Botafogo, com Fluminense, com São Paulo, até com Mirassol. O que não pode é o Atlético ficar brigando com Vitória, com Ceará, com Fortaleza, com Juventude, com Sport. É isso que não pode acontecer mais. Mudança de mentalidade, acerto, investimento e lá dentro que as pessoas trabalhem melhor, para que não chegue no final da temporada esse clima de fim de feira que a gente teve na Arena MRV, Thiago.